que vamos falar hoje, nesse Dia das Mães? Nós temos, de domingo à noite, meditado juntos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Tem sido bênção. Começamos no dia 27 de outubro de 2024. Na semana passada foi até o capítulo 10. E o que é que vamos falar hoje, nesse Dia das Mães? De manhã, também a Jaque está estudando o livro de Atos com a classe. Tem os vídeos também que ela publica durante a semana. Mas onde é que vamos encontrar a passagem de hoje? A gente poderia usar muitos versículos. Poderíamos usar o Salmo 139, por exemplo, do versículo 13 a 15, onde diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que do modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Poderíamos meditar nessa noite, Dia das Mães, nesse salmo. A gente poderia meditar também no primeiro mandamento com promessa, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe. E aí vem a promessa: para que você tenha vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Se você honrar pai e mãe, você vai ter vida longa. Mas o contrário vai ser uma vida curta. Mas não vamos meditar em Êxodo 20. Poderia ser em Isaías 49, aonde diz: o Senhor responde. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer, que é coisa dificílima, eu, porém, não me esquecerei de você. Mas não vamos meditar em Isaías. Nós vamos para Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. E nesse Dia das Mães nós vamos aqui pensar em algumas coisas importantes. O Atos capítulo 11, pelo menos esses primeiros versículos. Espera aí que eu estou em Coríntios. Atos capítulo 11, uma boa parte desse começo do capítulo é cópia de coisas que aconteceram no capítulo 10. É como se, sabe quando você gosta de um texto que alguém escreveu e você aperta lá no seu WhatsApp, ele fica azulzinho, aí você vai lá em copiar, aí vai na mensagem da pessoa e dá um colar. Quem usa computador é o famoso atalho Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola. Parece que o Lucas deu um Ctrl+C, Ctrl+V no capítulo 10, e ele copiou uma boa parte, e ele jogou aqui no capítulo 11, porque o Pedro, ele volta, olha ali versículo 1 do capítulo 11, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo:
você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e aí ele vai repetir, contando tudo aquilo que está no capítulo 10. O que é que está no capítulo 10? É aquela questão do Pedro ter tido a visão. Mas por que essas pessoas estão questionando Pedro com esta pergunta do versículo 13? Pergunta não, eles estão afirmando com certeza, com uma voz assim de inconformados. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Você entrou na casa de não-judeus. Semana passada nós falamos que os judeus tinham vários rituais que eles tinham que cumprir, e tinha também a cirurgia que os meninos passavam logo no comecinho da vida, a circuncisão. E quando alguém que não era judeu aceitava o judaísmo como sua religião, ainda que fosse um homem adulto, já pai, ele tinha que passar pela circuncisão e se tornar um judeu prosélito. Mas havia também aqueles que não eram judeus, mas seguiam algumas coisas do judaísmo. Mas esse grupo aqui, que está questionando Pedro, era um grupo sem visão. Um grupo que ficou bravo com Pedro, porque ele foi visitar alguém que não era judeu, um incircunciso. Esse grupo que está questionando, diz ali no versículo 2, quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão. Esse grupo que era da circuncisão eram judeus que tinham se convertido a Cristo, mas na cabeça deles a mensagem era apenas para os judeus. E toda pessoa tinha que continuar com todos os rituais de judeus e ficar assim para o resto da vida. Essa era a ideia dos judaizantes. Inclusive lá na frente eles vão dar problema para a igreja, porque eles começam a dizer que quando uma pessoa que não era do judaísmo se convertesse, ela tinha que primeiro se tornar um judeu, passar pela circuncisão, seguir os rituais do judaísmo e ser cristã. E aí Paulo teve que dizer, não, espera aí, nós saímos do judaísmo. Por que os que não são judeus têm que primeiro se tornar judeus para depois se tornar cristãos? Isso a gente vai ver mais para frente. Mas esses judaizantes, esses da circuncisão, eles não gostaram do que Pedro fez. E Pedro não foi sozinho, ele levou alguns homens com ele, se não me engano 6, ele vai dizer em algum lugar por aí. Nós comentamos semana passada, sim, 6. Ele levou 6 judeus junto com ele para visitar uma família de não-judeu. Então esse grupo da circuncisão, eles não tinham visão. Eles estavam olhando só para o umbigo deles. A gente fala olhar para o umbigo da pessoa só é quando a pessoa é egoísta. Ela só pensa nela. O centro do universo é ela. Tudo gira em torno dela. Esses homens que eram sem visão, eles só pensavam neles. Eles estão aqui questionando, você entrou e comeu com eles. Eles eram tão egoístas que eles pensavam que o evangelho, a palavra evangelho, significa o quê? Boa notícia. Essa é a tradução de evangelho. Boa notícia. Qual é a boa notícia que o evangelho prega? Que Jesus Cristo, o Messias, veio. E ele morreu e ele é o Salvador.
Mas esses da circuncisão, eles entendiam que o evangelho, a boa notícia, era segredo só para os judeus. Era para sair procurando os judeus e falar dessa boa notícia assim, baixinho nos ouvidos, só para os judeus ouvirem. Mas o Pedro vem de uma visita aos não-judeus. Nós, como igreja, hoje também precisamos tomar cuidado para não estarmos também como esses, sem visão, olhando apenas para o nosso umbigo, para essas quatro paredes, apenas para as nossas famílias, apenas para os do Adelaide. Nós não podemos ser crentes sem visão. Nós precisamos lembrar que o Evangelho, a boa notícia, é para todo mundo. É para os outros, é para os de perto e para os de longe. É para as pessoas que nós amamos, mas também para as pessoas que nos odeiam. Essa é a boa notícia. Qual é a diferença desse grupo da circuncisão e Pedro? A diferença é que Pedro tinha uma visão. O Pedro, nós vimos aqui, você pode depois ler de novo o capítulo 10 e depois o capítulo 11, você vai ver que o Pedro estava com fome, ele sobe até o eirado da casa, a parte de cima da casa, para orar, quase meio-dia, e ele fica com fome, e ele, lá de cima mesmo, ele manda um WhatsApp para quem estava embaixo, dizendo, prepara alguma coisa para eu comer, e enquanto ele estava esperando, ele tem uma visão, ele vê como se fosse um lençol abaixado dos céus pelas quatro pontas. Na realidade, ele não sabia como explicar aquilo, então é como se fosse um lençol. Mas quando ele olha dentro daquilo que desceu, havia todo tipo de animais impuros, imundos. E ele escuta uma voz dizendo, Pedro, mata, levanta, mata e come. E ele logo diz, não, Senhor, nunca entrou aqui nessa minha boca qualquer coisa impura ou imunda. Talvez ele pensou, está me testando, é para ver se como eu estou com fome, eu vou cair à tentação e vou matar algum desses bichos imundos e vou comer. Ele diz, não, Senhor. E aquilo aconteceu algumas vezes, 4. Até que Deus fala, olha, está chegando alguém aí. Eles vieram te buscar, eles não são judeus, e você não pode considerar imundo ou impuro aquele que eu considero puro. O Pedro, ele tinha uma visão. A visão faz a diferença. Um judeu não entraria na casa de um não-judeu. Eu sempre uso como exemplo o Kiko lá do Chaves, que quando ele fica bravo, ele chama as outras pessoas da vila de gentalha, gentalha, gentalha. Ou seja, o Kiko e a mãe, eles eram sim pessoas finas, o resto era tudo gentalha. Só que moravam no mesmo cortiço, né? Mas o judeu, ele era a última bolacha recheada do pacote. Eles se achavam os melhores. E os que não eram judeus eram gentios. A palavra gentio a gente poderia traduzir por povinho. Aquele povinho lá. Aquelas gentalhas lá. O judeu nunca entraria na casa de um não-judeu e muito menos comeria com eles. Não podia ir fazer churrasco na casa de um não-judeu. Não podia ir participar de uma cerimônia de aniversário, de casamento, seja lá o que fosse, na casa de um não-judeu. Mas Deus estava dizendo para o Pedro, Pedro, não considere imundo ou impuro o que eu purifiquei. E porque Pedro teve essa visão e ele obedeceu, ele não ficou batendo o pé com Deus, dizendo não vou, não vou, não vou, ele foi. Ele teve a oportunidade de ver o
terceiro derramar do Espírito Santo. O primeiro foi em Jerusalém, para aqueles 120 que estavam no cenáculo. A segunda vez foi também sobre judeus que estavam em Samaria. E a terceira vez para os não-judeus. Pedro teve a oportunidade de estar presente. Porque o Pedro teve uma visão. Graças a Deus por pessoas que tiveram visão. Pessoas que receberam a mensagem e entenderam que não era só para elas. E a mensagem que estava ali naquela região de Israel foi para Samaria, Judéia, Europa, foi espalhando na Europa. Depois alguns viajaram, atravessaram, foram até a América do Norte, descobriram lá onde hoje é Estados Unidos. E depois de lá saíram missionários, logo no tempo que Dom Pedro I estava aqui no Brasil. Já começaram a vir pessoas de lá dos Estados Unidos para o Brasil, com o objetivo de trazer o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Passaram tempos difíceis aqui no Brasil, porque a religião oficial do Brasil não eram as igrejas evangélicas. Mas pessoas com visão entenderam: eu preciso ir. O Pedro foi. A igreja do Adelaide, ela existe hoje, porque lá atrás, bem lá atrás, pessoas tiveram a visão: vamos montar uma igreja lá naquele bairro de Hortolândia, que não tinha asfalto, mas tinha uma praça poderosa, né? Isso foi o pastor Paulo Silas que me disse uma vez: eu sou lá de Hortolândia. Eu perguntei: o que é aquela coisa que a gente vê da estrada, que parece uma coisa grande? Aí ele disse: aquilo lá é um relógio, mas o relógio nem funciona, a rua não, a cidade não tem asfalto, mas tem uma praça com um relojão bem no... Alguém teve a visão lá atrás, bem antes do Paulo Silas, de montar um grupo de comunhão aqui no Jardim Adelaide. Era lá na rua 2 ou 3, uma das duas, não me lembro exatamente, e começaram uma reunião, a Igreja Central de Campinas que começou. E aquilo foi crescendo, foram juntando algumas pessoas, virou o que a gente chama de congregação ou ponto de pregação, e a Igreja Central bancava o aluguel daquele prédio da esquina de cima, e a Central ajudava com tudo, e aquele grupo foi crescendo, até chegar onde nós estamos hoje. Mas há 18 anos atrás nós deixamos de ser uma congregação da Central de Campinas e nos tornamos uma igreja organizada, com autossustento. A gente passou a pagar aluguel, pagar as nossas contas. É como um filho que cresce e casa e vai se virar sozinho. É assim que tem que ser. Do contrário, vai ser problema para sempre. Nós conhecemos famílias que já têm netos e até hoje dependem da ajuda, do dinheiro dos avós. Mas há 18 anos atrás, a igreja do Adelaide, agora dia 13 de maio, será o nosso aniversário, dia da libertação dos escravos, 13 de maio, nós vamos comemorar 18 anos de igreja organizada. Tudo isso. Mas por quê? Porque alguém teve visão lá atrás. Pessoas que pensaram: vamos começar algo ali. Pastor Aguiar, que assumiu e bancou aluguel aqui muitos meses, e ajuda para o pastor e tudo mais. E outras pessoas que tiveram visão e passaram por aqui. E vieram e trouxeram a palavra. Mas o Pedro, ele foi lá para Cesareia, pregou a palavra, o Espírito Santo veio, ele ficou uns dias lá na casa do Cornélios, e depois o que ele fez? Mudou para lá? Não, ele voltou para Jerusalém. Há muitas pessoas com visão, mas elas têm prazo de validade. Chega um momento que Deus diz: agora eu vou te usar em outro lugar. Agora você vai para ali. Ou agora, Deus está dizendo: agora sobe aqui para o céu. Você já ficou tempo bastante aí na terra. Vem para cá, deixa outro continuar.
E aí você vai perguntar, tá, pastor, mas onde é que está a mensagem para as mamães? A gente já falou dos que não têm visão. A gente falou do Pedro que tem visão para ir. Mas a gente também encontra nesse trecho alguém que tinha visão para buscar. Cornélio. E o Cornélio, o anjo apareceu para ele. E o anjo deu a localização exata de WhatsApp que ele deveria mandar buscar o Pedro. Deu até o nome certo de quem que ele deveria mandar chamar. E o Cornélio, com uma visão para buscar, ele não foi desobediente. E a gente vai encontrar que ele mandou buscar, o Pedro veio, e quando Pedro chegou, a casa estava cheia da família do Cornélio. A Bíblia não fala, mas com certeza Cornélio devia ser casado. E talvez tivesse filhos. Então, o Cornélio não estava sozinho nisso. Imagina se o Cornélio chegasse em casa para a esposa e dissesse, mulher, eu tive uma visão de um anjo. Imagina se ela dissesse, você? Ninguém viu anjo aqui nessa região, você nem judeu é? Você deve ser a feijoada do almoço. Você foi dormir à tarde e passou mal aí, teve um pesadelo, é coisa da sua cabeça. Esquece. Isso é coisa dos judeus, nós não somos judeus. Mas com certeza ele teve alguém que o ajudou. Nós precisamos hoje pensar nisso. Mulher, pega a visão de buscar. A visão de buscar. O Cornélio poderia ter dito, deixa para lá, no ano que vem eu vou buscar. Agora não, eu estou trabalhando muito, agora eu quero construir a casa, eu quero comprar um camelo 0 quilômetros, eu quero comprar uma casa lá perto do mar. Daqui a 3 anos eu mando procurar o Pedro, ele vai voltar lá de novo. Mas ele mandou buscar, naquela mesma noite ele chama os homens e logo cedinho eles saem. Ele mandou buscar. Esta visão que todos nós precisamos, e eu quero chamar aqui as mamães, para que vocês compreendam que essa visão de buscar é de vocês. É de vocês. O Pedro foi, ficou um tempo e veio embora. Porque o Pedro tinha a família dele, ele era casado. Como que a gente sabe que ele era casado? Jesus curou a sogra dele. Então ele era casado. Ele voltou. Se a família de Cornélios dependesse do Pedro, a Bíblia não fala se ele voltou lá de novo. Mas eles tiveram a visão de buscar o Pedro, que veio por um tempo e voltou. Se a família de Cornélios dependesse daqueles da circuncisão, então, que não tinham visão nenhuma, nunca que o evangelho chegaria até Cesareia. Porque os da circuncisão diriam, não, vamos cuidar aqui da gente, vamos fortalecer o nosso grupo aqui, vamos fazer uma igreja forte aqui, vamos fazer um grupo grande que faça circuncisão assim, todo mundo certinho, tudo direitinho. Os da circuncisão eram aqueles que diziam que os cristãos tinham que guardar o sábado, porque fazia parte do judaísmo. Mas Jesus veio e Jesus levava a bronca porque ele não guardava o sábado. Jesus curava no sábado, Jesus fazia algumas coisas no sábado e os judeus diziam, está errado, tem que guardar o sábado. Se Jesus não tivesse chegado naquela época de lá e chegasse agora, quando ainda temos igrejas cristãs que guardam o sábado e batem o martelo que tem que ser sábado, se Jesus viesse agora eles diriam, isso aí não é de Deus não, ele não guarda o sábado, ele tem demônio. Mas Jesus veio mostrar que ele era maior que o sábado. O sábado era uma preparação. E nós temos que entender que todos os dias temos que louvar o Senhor. Cornélios teve a visão de buscar. Em Mateus 7,
Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Mateus 7, de 7 a 9. No versículo 8 diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. É a visão de buscar, é aceitar essa responsabilidade como uma visão. Deus quer de mim como mãe, pode ser até como avó, como bisavó, no caso da irmã Rosa, pode ser tia-avó, no caso da Floriane, né, que a partir de hoje é tia-avó. É a visão de buscar. Sim, o homem é o sacerdote do lar. E uma vez, pastora Lúcia, encontramos uma mulher que ela era tão rebelde, que ela disse: lá em casa não, lá em casa é sacerdotisa do lar. Eu é que tomo as decisões, porque meu marido não, então é sacerdotisa do lar. Não, a Bíblia fala sacerdote do lar. Se seu marido não ainda entendeu isso, ora por ele, para que ele conheça Jesus e se torne o sacerdote do lar. Cobertura sobre a família, a importância dos pais estarem diante de Deus como cobertura sobre a família. A gente usa o exemplo do guarda-chuva, que alguns precisaram ontem, né? Alguns até pegaram capa de chuva, mas guarda-chuva, ontem choveu bem. O guarda-chuva protege quem está embaixo dele. O guarda-chuva não pode estar furado, porque se ele estiver furado, rasgado, quem está embaixo dele se molha. Da mesma forma, os sacerdotes do lar, os homens, precisam, como guarda-chuvas, estar em dia com Deus, para que quem está embaixo esteja bem guardado. Mas o guarda-chuva não se segura sozinho, alguém tem que estar embaixo dele, segurando o guarda-chuva, sustentando em oração. Então, mulheres, sejam aquelas que vão sustentar o marido, para que ele seja o guarda-chuva do lar. Não terceirize essa busca para ninguém. A igreja não é a responsável pela vida espiritual das suas crianças, dos seus filhos, mesmo que eles já sejam grandes. A gente às vezes fala os meninos, né? Os meninos já estão casados. Mas a igreja não é a responsável. Se vem 2 vezes no domingo, é 2 horas na manhã e 2 horas à noite, 4 horas por semana, é muito pouco. Se assiste à quinta-feira, é mais 2 horas. Mas é pouco ainda. Porque muitas pessoas dizem: mas eu levo as minhas crianças à igreja. Nós conhecemos uma pessoa que ela levava as crianças para a igreja, deixava na porta da igreja e ia embora. Depois voltava, pegava as crianças e ia para casa. E ela dizia: eu levo as minhas crianças para a igreja, mas ela não ia. Tinha até uma fase que ela levava na sexta-feira num lugar lá que batia batuque, e no domingo de manhã levava na escola dominical. E ela dizia: eu levo meus filhos na igreja. Não terceirize esta visão de buscar, que é de você, mamãe, e você, papai, também. Não é só das mamães, mas essa visão de buscar, porque alguns vêm e trazem a palavra e vão embora. Mas você está todos os dias, e você muda de cidade, vai junto com eles, e eles crescem, casam, mas continuam filhos. Ore. Há até um ministério chamado Desperta Débora. Desperta Débora foi formado pelo Marcelo Gualberto e pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana, lá de Belo Horizonte. Foi formado quando Ana Maria, a primeira esposa dele, era viva, depois ela faleceu.
Mas o Desperta Débora, se você quiser procurar depois, www.despertadebora.com.br. Tem formas de orar, tem desafios para oração, tem para a mamãe que está grávida, como seguir ali e orar pelo bebê enquanto ele ainda não nasceu, tem para mães especiais, tem ali, é um site muito bom, mas tem uma frase do Desperta Débora, que usam muito, que é: nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nós não geramos filhos para povoar o inferno. São mães que decidem que os meus filhos, ainda que eles não estejam seguindo Jesus hoje, eu vou orar por eles, eu vou dar o meu melhor para que eles um dia encontrem Jesus. O lema deles é: mães de joelhos, filhos em pé. Quando as mães oram pelos filhos, ainda que eles estejam longe, continua orando. Ainda que eles estejam rebeldes, continue orando. Mães de joelhos, filhos em pé. E a Ana Maria deu uma frase que é: nós geramos filhos para estar rendidos aos pés do Senhor. Mãe, principalmente você, mamãe, nesse Dia das Mães, pegue essa visão, a visão de buscar, é sua, não terceirize. A visão de dizer: eu vou cuidar da minha filha, vou cuidar do meu filho, vou acompanhar, e quando vierem os netos, eu vou também cuidar dos netos, depois vierem os bisnetos, eu vou também dar o meu melhor pelos meus bisnetos. Não terceirize, não jogue essa responsabilidade para o pastor, para a pastora, para a professora das crianças da escola dominical, para a professora dos... É sua responsabilidade. Eles passam mais tempo com você do que com a igreja. Não terceirize a visão da busca. É sua também, papai. Os filhos precisam ser guardados. E há pesquisas que comprovam que muitos filhos de crentes se perdem, porque às vezes, voltando para casa ou indo para a igreja, escutam comentários entre os pais, às vezes reclamando do pastor. E aí a criança está lá sentada no carro ouvindo: você viu o que o pastor falou? O pastor falou tal coisa, eu não aceito, eu não acredito. E a criança está lá ouvindo. Ou às vezes viu a irmã fulana, viu a roupa dela, viu o que ela fez, viu o que ela falou. E a criança vai ouvindo aquilo e vai percebendo que quando a mamãe chega na igreja, apesar de que ela falou mal da irmã a semana inteira para o marido, quando ela entra na igreja, ela encontra e fala: oi, querida, e dá um beijo, um abraço, e a criança fala: é assim que funciona, é tudo falsidade. Na frente é uma coisa, mas o povo lá não vale de nada, porque minha mãe não gosta deles, minha mãe não gosta do pastor, minha mãe não gosta da pastora, minha mãe não gosta da irmã lá da porta, minha mãe não gosta da... Não, mamãe, não, papai. Pega a visão da busca. Busque ser o melhor exemplo para os seus filhos. Ore por eles. Ore. Lembra aquela reunião que o Pedro volta e eles falam: você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles. Imagina se a esposa do Cornélio estivesse lá naquela reunião. O que ela diria? Está errado, né? Não, ela não ia dizer isso. Ela ia dizer: sim, ele entrou, porque a minha família estava precisando ouvir o evangelho. A minha família estava perdida. O meu marido estava achando que só o sacrifício ia resolver, mas ele ouviu o evangelho de que Jesus Cristo já era o Cordeiro de Deus e ele podia ter perdão dos seus pecados e ser uma outra pessoa, e o Espírito Santo veio. Sim, ele precisava ir lá. Sim.
Ela defenderia com unhas e dentes a necessidade de ir aos lugares. Às vezes a gente está aqui tranquilo e a gente pensa, mas precisa alguém ir lá no interior, não sei de onde. Sim, precisa ir, porque lá tem uma mamãe orando, dizendo, salva meus filhos das festas de São João, São Pedro, e não sei lá na Bahia, mas em Pernambuco, quando chegava a festa de São João, São Pedro, era a semana inteira, o povo nem ia trabalhar, era festa todas as noites. Mas tem mães crentes lá orando, dizendo, Deus, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia deles. Tem mães orando, dizendo, Deus, meus filhos estão lá na Cracolândia, Deus, meus filhos estão lá dentro do presídio, Deus, meus filhos estão lá, não sei aonde. Alguém com visão vai entender que precisa ir lá, mas alguém com a visão da busca está orando por essas pessoas. Está orando pelo filho que está sumido e ela não tem notícia há muitos anos. Está orando pelo filho que está na prisão e parece que ele não quer mudar de vida. Mãe, pega essa visão. É sua responsabilidade. Não terceirize para ninguém. Pega essa responsabilidade. Não leva a criança para a igreja, mas traz a criança para a igreja. Vem junto. Assiste a aula da escola dominical junto com a sua criança, depois comenta durante a semana o que foi aprendido, vem com ela à noite à igreja, depois durante a semana comenta, durante a semana em casa, ore com elas, interceda. Se ele já é grande, ele não quer saber de oração, né, Ângela? Não quer saber de oração, mas quando estiver saindo fala, filho, vou estar orando por você. Filho, Deus te abençoe, vai em paz e volta em paz. Vai orando, Ângela, não desiste do Bebeto. Vai orando, é sua responsabilidade. Ninguém vai orar pelo Bebeto da mesma forma que a Ângela. A igreja não vai orar pelo Bebeto da mesma forma que ela, porque ela gerou, ela cuidou desde pequenininho, ela viu o Bebeto crescer. E eu podia citar o nome de todos, do Alexandre, do Jaime, da Jaqueline, do Eduardo Grandão, né? Porque tinha um Eduardo pequeno e o Eduardo Grandão, que é o da Roberta. Fabrício, Franklin, eu podia citar os nomes dos filhos da Paula. Mamãe, pega a visão de buscar, você buscar. E eu vou pedir que a pastora chegue. Nós deixamos a oração para esse momento, porque nós queremos orar pelas mães. Orar por essa questão da importância de assumir esta responsabilidade. Assumir esse chamado de orar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não... ainda que o filho esteja rebelde, ainda que o filho não queira saber, ainda que a filha esteja tomando decisões erradas, não desista de orar. Pega a visão, mamãe, pega a visão, busque. Chegue, pastora, por favor. E eu vou convidar, fique em pé. E as mamães que quiserem chegar até aqui à frente, pelos seus filhos, pelos seus netos. Vou pedir que todas as mães venham, fica mais fácil. E assim a gente aproveita para tirar foto depois, porque nós gosta de uma foto. E falando de foto, depois você não vai embora sem passar por aquele mural para tirar uma foto com seus filhos, ou mesmo está você, mamãe, chegando. Que lindo grupo de mães. Temos algumas mamães que estão dodói, ou alguns estão com o filhinho dodói. Cabe sim, dá uma abertura aqui, ó. É. Ah, Deus, obrigada por essa noite. Obrigada pelas mães.
O Senhor um dia nos deu o privilégio de gerarmos, de cuidarmos, mas também de gerarmos espiritualmente, de inculcarmos na vida dos nossos filhos a Tua palavra. O Senhor deu para cada uma de nós estratégias, para que a gente ore, para que a gente abençoe. O Senhor nos deu uma visão de reino, porque os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor, e um dia nós os devolveremos ao Senhor. O Senhor nos deu a visão de capacitá-los para viver no mundo de forma santa. O Senhor deu para cada mãe e cada pai a oportunidade de formar cidadãos do reino dos céus, mas que viverão nessa terra com seriedade, com santidade, mostrando que vem o reino de Deus em primeiro lugar. Pai, o Senhor deu para cada pai e cada mãe a honra de engrandecer o Senhor, de passar para a próxima geração a chama do Evangelho. O Senhor deu para cada mãe, para cada pai, a honra de anunciar Cristo, serem os primeiros a anunciar em Cristo, porque são os pais que vão ensinar a orar, são os pais que levarão os filhos à igreja, são as mamães, os papais que vão ensinar a orar na refeição, agradecendo pelo alimento. O Senhor deu a nós o privilégio de transportar no ventre e depois de ensinar as primeiras palavras, ensiná-los a orar quando vão à escola, quando estão em casa. O Senhor nos deu o privilégio de ensinar os nossos filhos a orarem por coisas que parecem tão simples para nós, mas são tão especiais para eles. O Senhor nos deu esse privilégio de sermos participantes daqueles que vão marcar a próxima geração, porque está na nossa mão formar a próxima geração de cidadãos do reino de Deus. Está nas nossas casas esse trunfo maravilhoso de formar homens e mulheres que vivem na sociedade segundo o padrão dos céus, segundo o Senhor quer. O Senhor nos deu uma sensibilidade para ouvir a Tua voz e direcioná-los da melhor forma. Pai, aqui estão cada mãe, alguns com filhos maiores, com filhos menores, algum como a irmã Rosa, que tem o privilégio de ser bisa já, mas a oração de cada uma dessas mulheres é importante, porque o Senhor ouve a oração, porque o Senhor as capacitou para gerarem a vida que vem do Senhor. Pai, que o Senhor continue usando essas mulheres, que o Senhor continue, Deus, forjando nelas o caráter de Cristo, e que elas jamais passem esqueçam de passar a tocha, que elas estejam passando a tocha para a próxima geração, a tocha de orar, a tocha de permanecer, a tocha de jejuar, a tocha de buscar a Tua face. Pai, incendeia cada uma de nós, incendeia-nos, a Deus, e perdão, Pai, porque muitas vezes temos falhado, mas nós queremos nos consertar, estamos no Teu altar e pedimos: Deus, nos ajuda a acertar, nos ajuda a fazer diferente, nos ajuda a fazer da forma que Te agrada, e nos ajuda a incutir em cada mente e coração a Tua palavra, que a gente faça como a Bíblia diz, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao levantar, que a gente compartilhe a Tua palavra, que na nossa casa a palavra seja compartilhada, seja vivida, a palavra de Deus esteja nas nossas bocas, no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia, e que os nossos filhos vejam isso, a palavra sendo ensinada todos os dias. Pai, há tantos recursos disponíveis, temos tantos, Deus, visuais, temos as mídias, temos tantos recursos. Dá sabedoria para cada papai, mamãe, vovó, bisa, para compartilharmos a Tua palavra e ensinarmos nas nossas casas, que as nossas casas sejam pedacinhos do céu onde Cristo reina, que a Tua bênção esteja sobre cada mãe, cada uma de nós, que a gente viva na dimensão que o Senhor nos criou para viver, formando uma geração de homens e mulheres que temem o Senhor e que são vistos e glorificarem o Teu nome. Amém.